Em Cybersuspeito, cada jogador assume o papel de um investigador de cibersegurança e utiliza suas habilidades de dedução para solucionar um incidente que culminou na paralisação do processo automatizado de uma planta industrial. O objetivo do jogo é descobrir qual dos 8 suspeitos foi o responsável pelo incidente, em qual dos 8 locais da planta se originou, bem como qual das 6 vulnerabilidades e 6 ameaças foram utilizadas. Durante a preparação, coloque o tabuleiro no centro da mesa e posicione as fichas de suspeitos, ameaças e vulnerabilidades nos respectivos espaços. Embaralhe as cartas ICS-SOC e posicione-as com a face para baixo em seu espaço no tabuleiro. Separe as cartas de suspeitos, ameaças, vulnerabilidades e locais em 4 montes. Embaralhe-os separadamente. Retire uma carta de cada um deles e coloque-as no envelope sem revelá-las. Essas cartas são a solução do enigma. Embaralhe o restante dessas cartas em um único monte e distribua entre os jogadores, independentemente de uns receberem mais cartas do que os outros. Em seguida, distribua uma nota de investigação para cada jogador. Por último, posicione o peão de cada jogador em um dos espaços de compartilhamento no tabuleiro. Na sua vez, você deve rolar os 2 dados e mover o seu peão por um número de casas igual à soma total dos dados. Durante o movimento, você pode mover o peão para frente, para trás, para um lado ou para o outro, mas nunca na diagonal ou por cima de outro peão. Enquanto se move, o peão do jogador pode chegar a um dos espaços de compartilhamento. Esses espaços laranjas no centro do tabuleiro estão conectados e funcionam como uma ponte entre as casas. Você sempre deve se deslocar pelo tabuleiro o número total da soma dos dados, a não ser que você queira entrar em um local. Para entrar em um local, o peão passa por um dos 2 espaços que representam a porta e pode parar o seu movimento, mesmo que ainda sobrem pontos no dado. Sempre que o seu peão terminar o movimento em um local, você pode declarar uma suspeita. Para tal, você deve anunciar o local em que seu peão está e escolher o suspeito, a ameaça e a vulnerabilidade utilizadas. Coloque as fichas sobre o local. Uma vez declarada a suspeita, o jogador à sua esquerda deve examinar as cartas dele e conferir se possui um ou mais dos elementos acusados. Caso possua, ele deve te mostrar uma das cartas, mantendo escondido dos outros jogadores. Isso significa que aquela carta não está no envelope, logo, não é a resposta certa para o enigma. Caso o jogador à sua esquerda não possua nenhuma carta da sua suspeita, o próximo jogador em sentido horário confere suas cartas e assim segue até que um jogador mostre uma carta ou nenhum deles possa fazê-lo. Não se esqueça de usar a nota de investigação para marcar as descobertas que for fazendo durante o jogo. A ICS-SOC é uma área especial no tabuleiro onde os jogadores podem adquirir informações sobre um dos elementos responsáveis pela paralisação do processo automático. Para chegar ao ICS-SOC, os jogadores devem sair da trilha por uma das 4 saídas no cyberespaço. Cada uma delas está adjacente, ou seja, a um espaço de movimento da área ICS-SOC. Ao chegar na área, o jogador recebe uma carta do monte, caso já não tenha uma, e encerra sua vez mesmo que ainda tenha ponto de movimento no dado. Cada carta ICS-SOC contém uma informação que substitui um dos elementos do jogo, suspeito, local, ameaça ou vulnerabilidade, e funciona como coringa para esse elemento durante uma acusação. Ou seja, caso o jogador possua uma carta ICS-SOC do tipo suspeito, ele só precisa identificar a ameaça, a vulnerabilidade e o local corretos para ter sucesso na acusação. Assim que um jogador tiver certeza de que ele sabe exatamente o que aconteceu, ele pode fazer uma acusação. Ao contrário da suspeita, o peão do jogador não precisa estar em um dos locais do tabuleiro. Para fazer uma acusação, o jogador deve seguir os mesmos passos de uma suspeita, dizendo qual suspeito, ameaça, vulnerabilidade e local acredita ser a solução do enigma. Caso tenha uma carta ICS-SOC, ela é utilizada como coringa e ele deve anunciar apenas 3 dos elementos. Em seguida, ele confere as cartas do envelope sem deixar que os outros jogadores as vejam. Caso a acusação esteja correta, ele é declarado vencedor do jogo. Caso contrário, as cartas são colocadas de volta no envelope e o jogador é desclassificado, se mantendo na partida apenas para mostrar cartas aos outros jogadores. Mais informações em tisafe.com.